Olá, boa noite para vocês, tudo bom? Eu quero falar para vocês algo relacionado a esse tema que eu propus, né? Como sei que sou salvo? Qual é as evidências da minha salvação? O que me mostra, o que caracteriza que eu em Cristo fui perdoado dos meus pecados? O que mostra, nós já sabemos todos os processos, toda a construção, tudo que foi feito. Quando você lê o Velho Testamento sobre a relação do Filho de Deus morto na cruz, sabemos que ele fez aquele sacrifício com um propósito bem definido, bem explicado. No capítulo 53 de Isaías já é bem definido, ele diz que ele morreu por nossos pecados, ele carregou sobre si, né? Aquilo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz hoje, estava sobre ele, e sobre, né? E por suas pisaduras nós fomos sarados. Mas o que me mostra que isso foi realmente uma certeza? Como é que eu sei que eu realmente sou salvo? Para muitas denominações, né, grupos, tem certos tipos de comportamento, certos tipos de vestimento, certo tipo de conversas que demonstram que você é um salvo. Mas eu quero ler para vocês Romanos 8, que é a parte da carta de Romanos, que é uma das que eu acho mais interessantes, que diz o seguinte: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como eu estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são guiados, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação do Espírito é vida e paz, né? Isso já explica a nossa pergunta fundamental. Como é que eu sei que estou salvo? A inclinação daquele Espírito que está em nós é o que busca a vida e a paz. Isso é claro. E o contrário disso é morte, certo? Continuando no texto. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? Todos nós estamos na carne, evidentemente. Mas o que significa estar na carne? Na carne significa proceder de acordo com o curso desse mundo, de acordo com as figuras, né, que são as modinhas, são essas coisas, esses arquétipos criados para dominar a nossa mente, e outros aspectos também. Mas devido a uma construção, o ser humano vive dentro desse sistema carne e varia. Eu falei apenas de modinha, mas em geral, né? O que é viver segundo a carne, segundo os homens? Primeiramente, quando você lê todas as cartas do apóstolo Paulo, você percebe que andar segundo a carne, primeiramente vem a lei. Andar segundo a carne é viver segundo a lei, em certo sentido, né? Quando você começa a colocar a lei sobre si, é porque você não está com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque você precisa de tutores ainda para o guiar naquilo que você, parece ser criança, não consegue discernir da mão direita e da esquerda. Você não consegue. Então, você ainda anda segundo o curso do mundo, ainda segundo a carne. Você vai ler ali Efésios 2, e vai lendo ali Gálatas, você vai vendo toda esta explicação de Paulo, o que é viver segundo a carne. Os que vivem segundo a carne vivem debaixo da lei. Os que andam segundo o Espírito não vivem debaixo da lei. É coisa bem simples e clara quando você entende o contexto geral, né?
O Jonathan aí está presente. Tudo bom, Jonathan? Então, aqui, ó. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Vamos lá. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aqui esse texto eu quero enfatizar primeiro mesmo. Se Cristo está em nós, o corpo, essa carne, essa matéria, né? Está morto por causa de quê? Do pecado. Então, por que eu digo, eu fui justificado em Cristo. Cristo me justificou. Mas sabemos que o salário do pecado é a morte, e evidentemente eu e qualquer pessoa vamos morrer. Então se conclui dizer que todos nós somos pecadores, porque ainda estamos na carne do pecado. Ou seja, esse corpo ainda é de morte, vamos morrer, vamos perecer, vamos para o cemitério, né? Então, o corpo do pecado irá morrer, mas eu vivo é por causa do que Jesus fez. Ele morreu e ressuscitou para que eu pudesse ter vida. Agora, meu espírito vive com ele para sempre. E no dia eu irei ressuscitar juntamente com ele, para ser a semelhança exata do seu ser. Né? Nós vivemos, nosso espírito vive por causa da justiça de Cristo na cruz. O que ele fez? Ele me deu vida na cruz. Né? E como Jesus próprio disse, aqueles que o aceitam passou da morte para a vida. Mesmo esse corpo morrendo, nós não mais morreremos. Nós estamos continuando vivos em Deus. Né? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Vejamos. Amém, irmão Tiago Teixeira. Bom? Como você está? Aqui, ó. O Espírito de Cristo em nós nos fará ressuscitar no último dia. Então, continuando aqui, ó. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque os que não receberam o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filho, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e corredeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui é uma coisa um mistério bastante interessante, que a mesma semelhança de Cristo seremos nós. Jesus morreu como homem, ressuscitou como homem, foi glorificado. Essa mesma glória, de acordo com os textos, quando lemos totalmente as Escrituras, todos aqueles que creem nele participam dessa mesma glória, participam desse mesmo privilégio, vamos dizer assim, de ser filhos de Deus, né? E por isso somos cordeiros dele, porque com ele recebemos esta bênção, esse privilégio, né? A glória, como ele disse, a glória que o Pai me deu, eu vos dou, né? Continuando. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, Adão, evidente. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão
da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Né? Aqui dá a entender que até a própria criatura ela vai ser renovada. Né? Aqui tem um contraste diferente com outros textos, mas é o que nos revela, apóstolo Paulo, que até a própria criatura ela vai sair, ela vai se libertar dessa prisão, essa escravidão de morte que assola a toda a humanidade, até a própria natureza que está cada dia vez morrendo, dia após dia. Vamos lá. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de partos até agora. Até a criação. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. Nosso espírito, nós já fomos redimidos em Cristo, pela crucificação de Cristo, porque cremos na cruz de Cristo. Mas o nosso corpo ainda não, o nosso corpo ainda é corpo de morte. É por isso que somos ainda pecadores. Estamos no processo em nos tornarmos Cristos, né? Como o apóstolo Paulo disse, nos tornar a imagem exata de Cristo. Estamos crescendo dia após dia nessa evolução de consciência e de maturidade espiritual, até chegarmos à plenitude, do qual seremos ressuscitados dos mortos e seremos feitos à imagem e semelhança do Altíssimo. De acordo com o apóstolo João, no capítulo 3, ele fala que hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que havemos de ser. Isso demonstra uma glória muito maior do que esta do presente momento. Muito maior no sentido de que, se nós somos filhos de Deus, e filho de Deus já é tratado como Deus, é tratado como Deus, como Jesus disse, né? Vós sois deuses. Quanto mais essa glória que há de se manifestar em nós, é uma glória superior a esta que já recebemos, né? Então, continuando. Porque em esperança somos salvos. Em esperança somos salvos. Ou seja, a esperança, a convicção, a fé. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como a esperará? Ou seja, eu digo, eu sou salvo. Mas por que eu digo que sou salvo? Porque eu creio no que Jesus fez. O que ele fez? Ele morreu e levou meus pecados sobre ele, no madeiro. Mas nós somos salvos porque Jesus morreu na cruz? De fato, mas é em esperança, porque nosso corpo ainda está padecendo e vai morrer, vai para o cemitério. Isso é se Cristo ainda não voltar antes, mas isso é o processo natural, né? Irmão Paulo, Julião, eu não sei quando é que eu vou aí no Cerro Corá, mas quem sabe algum dia, né? Estou bem distante daí, mas qualquer dia vai dar certo. Amém? Ó, esperando. Mas, se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Aqui é uma passagem bem bonita, né? Às vezes até poética, que a gente lê poeticamente, né? Da afirmação da predestinação de alguns, mas na realidade, quando lemos o contexto completo do que Paulo fala, ele fala que Deus morreu por toda a humanidade, não só por grupos específicos. Ele morreu por todos os pecadores, porque naturalmente todos pecaram e todos de igual modo carecem da glória de Deus. E ele, voluntariamente, Deus, perdoou a humanidade gratuitamente, para que ela possa se perdoar e perdoar uns aos outros e procurar criar na sua mentalidade e no seu convívio social uma harmonia entre si. Eu entendo o seguinte, quando
eu leio, entendo as passagens do apóstolo Paulo, eu entendo que Deus estava em Cristo, isso é o que Paulo diz, né, na carta de Coríntios, Deus estava em Cristo reconciliando a humanidade consigo, não imputando, isto é, não levando em consideração os pecados da humanidade, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso demonstra que ele não levou em consideração o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, né? E ele nos perdoou gratuitamente, antes mesmo de a gente nascer, antes mesmo de a gente se arrepender, antes mesmo de tudo. E o seu amor, quando nós temos o contato com essa informação, né? Quando a gente percebe o que ele fez por nós, antes mesmo de a gente o pedir, antes mesmo de a gente implorar por esse perdão, ele já não tem perdoado. Ele não é como a gente, ele não tem essa mecânica de que a gente pede e o outro responde, eu te perdoo. Ele perdoou voluntariamente. E com esse perdão, ele promove em nós, quando cremos e observamos o que Jesus fez na cruz por nós, observamos que esse amor que ele demonstrou por nós na cruz constrange o nosso ser, é motivado, é emocionalmente, fica emocionalmente frágil, no sentido de se devoltar, de se entregar em fé a Jesus, porque é impossível a gente o negar, é impossível. É impossível porque um amor grande como este, a gente não pode calcular, a gente não pode imaginar o tamanho do que Deus fez por nós. Isso, de fato, gratuitamente. E Ele perdoou o nosso gratuitamente. Eu digo, eu e Deus estamos garantidos. Qualquer um de nós, toda a humanidade, com relação a Deus, estamos perdoados. Mas Ele nos perdoou para que nós nos perdoemos uns aos outros. Quando vemos a parábola lá que Jesus cita, do homem que devia uma quantia ao rei, e ele foi chamado à presença do rei, e o rei perdoou a dívida dele, ele chegou mais adiante e não perdoou a dívida do outro que devia um pouco mais, menos do que ele ao rei, e o enforcou e queria o levar para a prisão, né? E disse que ele ia sair só quando ele pagasse tudo. Quando os conservos desse que viu a presença dele lá ao rei, né, viu toda aquela cena e viu que o Senhor, o rei, né, que é Deus, o perdoou, mas ele não tinha perdoado o seu conservo, levaram ele para a presença do rei. E lá o rei disse o seguinte: olha, eu te perdoei porque tu me imploraste, tu me suplicaste, tu não deveria ter feito de igual forma com esse teu conservo? Agora tu vai ser preso e só vai sair quando tu devolver teu último centavo, teu último centil, né, que ele diz lá. Ou seja, Deus já nos perdoou em Cristo, Deus já nos salvou em Cristo, Deus já nos perdoou de todos os nossos pecados, presente, passado e futuro. Para quê? Para que nós pudéssemos ter consciência do que ele fez por nós gratuitamente, sem cobrar nada, para que nós, de graça, temos recebido, para que de graça também pudéssemos passar adiante. Isto é, se alguém nos feriu, perdoe. Se Deus teve misericórdia de nossa alma, sendo nós pecadores, a gente também deve se compadecer de todos os nossos irmãos. Porque quem sou eu para julgar qualquer um que seja? Jesus, no Sermão da Montanha, é bem específico. Se eu julgar meu irmão, eu vou ser julgado na medida com que julguei meu irmão, e ainda vai ser acrescentado um pouquinho a mais para mim, o meu juízo. Ou seja, e também diz, aquele que condena será condenado. Ou seja, a melhor opção que nós e cada um do ser humano tem é nunca condenar o próximo. Ah, não, mas o próximo está pecando, fazendo isso de errado, certo? Então, aconselhe, o oriente, né, em amor, olhando por ti mesmo para que também não caia, como o apóstolo Paulo diz lá na carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Né? Olha para ti mesmo, orienta ele, mas olha para ti mesmo, ou seja, não condena ele, não condene, procure orientar ele no caminho certo. O apóstolo Tiago disse que se você orientar uma pessoa que se bambeou para lá e para cá, você tem ganhado o irmão, né? Então, procure orientar, nunca o condenando, porque se Deus nos perdoou gratuitamente, quem sou eu para condenar quem quer que seja com pecado, qualquer pecado, não importa, porque Deus já me perdoou, para que eu e qualquer outro possamos nos perdoar mutuamente, procurarmos crescer nesse amor. Porque cada vez que você conhece o amor de Cristo, aquilo que é falha, aquilo que é pecado, aquilo que nos faz deixarmos de ser uma pessoa honesta, boa, sincera, ele vai acabando. Eu vi uma certa explicação
do Silvio Santos, que diz o seguinte: se a gente observar, tem um homem com 2 defeitos, aliás, 99 defeitos de uma qualidade. Se a gente se focar no 99 defeitos, a única qualidade dele vai morrer. Mas se a gente colocar o nosso olhar para a sua única qualidade, focar nela, os seus defeitos vão morrer por falta de observação, por falta de atenção. Da mesma forma, é aqui no Evangelho. O apóstolo Pedro diz que o amor cobre multidão de pecados. Ou seja, o amor de Deus já cobriu nossos pecados. O nosso amor pelo próximo deve também cobrir milhões de pecados. E quando a gente começa a ter essa consciência, a gente não começa a virar uma pessoa depravada, não começa a virar uma pessoa totalmente desordenada. Pelo contrário, a pessoa começa a ter uma consciência mais aberta para se compadecer daquelas pessoas que estão mais carentes, que têm uma compreensão maior para se colocar no lugar do outro que está necessitando. Você começa a enxergar o mundo de outra forma. Como diz Jesus, né? Você começa a enxergar Deus. Deus, você conhece porque você nasceu de novo. Então, quando o apóstolo diz que nós vemos Deus, né? Nós conhecemos Deus quando amamos uns aos outros. Ou seja, quando você ama, você consegue enxergar Deus. As passagens, as parábolas de Cristo sempre revelam que o amor de Deus, que Deus quer que nós tenhamos por Ele, é aquele demonstrado pelo nosso próximo. Quando você quiser amar a Deus, que eu amo a Deus, quer cumprir o que Deus quer, então ame o seu irmão. Se compadeça do seu irmão. E assim você está amando a Deus. Porque, se pensarmos logicamente, Deus não carece de nenhum sentimento nosso. Deus não precisa da nossa oração, Deus não precisa do nosso jejum, Deus não precisa da nossa compaixão, da nossa misericórdia, da nossa atenção, do nosso louvor. Deus é Deus. Ele não precisa de nada. Né? Se ele precisasse, ele não era Deus. Mas ele é Deus, ele está acima de tudo. Né? Mas ele também está com o contrito de coração. E ele está também com aquele que se compadece do outro. Ele ama aquele que dá com alegria, não só dinheiro, mas também a vida. Porque não existe amor maior que esse, de dar a vida pelos seus irmãos. Ou seja, quando nós começamos a se entregar em amor, estamos fazendo a vontade de Deus com toda a certeza. Continuando o texto aqui, estou chegando perto de uma parte que eu acho muito bonito, mas às vezes os cultos são lidos apenas poeticamente. E a Bíblia, embora tenha parte poética, a gente é bom entender ela de forma que foi escrita, não poeticamente. Veja só. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Ainda que nos dê, né? Também. Como deu os apóstolos e outros servos dele. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha, observa só, é interessante isso aqui, ó. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem tentará acusação contra você? Não o diabo. O diabo não pode, não dá. O diabo não pode nem olhar para Deus. Deus vai pensar assim para ele, ó, e ele vai desaparecer. Quem é ele para tentar qualquer coisa contra aquele que Deus justificou? Né? Aqui, ó. É Deus quem o justifica. Quem o condenará? Observa só a expressão de Paulo. Ele quer dizer o quê? Se foi Deus quem justificou a gente, embora sendo pecadores, não existe nem homem, nem diabo, nem anjo, nem qualquer outra criatura. Nada não pode condenar. Ó, pois é Cristo quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos pode separar do amor de Cristo? A tribulação? A angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores por quem? Não somos vencedores por nosso amor, não. Nosso amor é muito pobre, né? A gente diz que ama a Deus e às vezes
negligenciamos aquilo que ele nos ensinou. Como ele diz, você me chama Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos peço. Mas aqui ele diz que o amor dele, quem é que nos separa do amor dele por nós? Por aquele que nos amou. Não tem, não tem. Porque eu estou certo de que nem a morte, olha o nível do que Paulo está falando, nem a morte, que a gente acha que seja o limite da nossa existência, nem a vida, veja só, nem os anjos, nem os principados, seja do bom ou do mal, né? Nem as potestades, do bem e do mal, não importa. Nem o presente, nem o porvir. Ou seja, nem agora, nem o passado, nem o que virá. Ou seja, é garantia absoluta. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, o nível de segurança que ele nos passa é de que nada nos abala. Nada, nada, nada. A gente é pecador, a gente peca, claro, é evidente. A gente somos pecadores e aquele que diz o contrário disso faz de Deus mentiroso. O apóstolo João disse que aquele que diz que não peca torna Deus mentiroso, faz de Deus mentiroso. Ou seja, quando ele disse que aquele que se humilha será exaltado, é aquele que reconhece os seus próprios pecados. É aquele que olha para si mesmo e se enxerga e vê que em si não tem bem algum, como o apóstolo Paulo disse. Em mim não habita bem algum. Eu também disse, o querer está em mim, porém não efetuar. Né? Ele fala que às vezes ele tem vontade de fazer o bem, mas às vezes se sentimos impedidos, às vezes por nós mesmos, de praticar as coisas boas. Né? Somos impedidos às vezes por nós mesmos. Mas ele também diz que tanto querer como efetuar que nós fazemos provém de Deus. É o amor de Deus em nós que nos constrange ao arrependimento. Né? É o amor de Deus que nos constrange à misericórdia, ao bem. Quando observamos o que Jesus fez, o que os apóstolos escreveram e que viveram, perceberemos que o que importa é acreditar, confiar, crer de todo o coração que Jesus morreu por você. Ele é a pedra angular, a pedra do nosso alicerce. E nele estamos firmados. Se colocarmos a nossa convicção, fé, e não retrocedermos, seremos salvos. O que significa isso? Significa frequentar alguma entidade, algum grupo social? Não. Depositar nossa fé nele é crer. Crer. Crer de todo o coração de que o que Deus fez na cruz foi o suficiente para nos salvar. Deus é Deus. A gente muitas vezes dizemos que Deus é todo poderoso, Deus é maravilhoso, não sei o quê, mas às vezes não negamos isso em palavras, e até em obras e em palavras, porque achamos que é pelo meu bem que serei salvo. Ah, não, devo fazer bem ao próximo porque eu vou ser salvo por isso. Não. O que o apóstolo Paulo nos ensina aqui na carta de Romanos, nos versículos antes disso, no capítulo 3, no capítulo 2, fala que não é pela nossa bondade que somos salvos. Não é nada disso. É pela misericórdia de Jesus. Como diz, porque diz o Salomão, não há nenhum justo sequer que só faça só o bem e nunca peque. E como diz João, quem peca é do diabo, então estamos lascados. Por quê? Porque todos os seres humanos pecam, independentemente, seja ele pastor ou não, seja ele membro, pastor, bispo, diácono, missionário, todos, independentemente de cargo, função, que eles possam estar agrupados, todos pecam. Ou seja, se todos pecam, então todos irão para o inferno. Esse é o destino total. Mas Cristo gratuitamente se entregou por nós para que tenhamos vida. Mas não vamos pegar essa vida para nos tornarmos servos da corrupção. Pelo contrário, vamos ser servos da justiça. Vamos colocar o nosso coração, né,
depositando nossa fé, nossa confiança em Jesus. Procuramos nos estimularmos sempre nas boas obras, né? Vamos sempre, porque é útil essas coisas para nós mesmos, né? Vamos nos estimularmos a fazer o bem, vamos se reunir, vamos isso seja nas igrejas, seja em casa, seja nos montes, seja aonde quer que você esteja, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali ele está no meio. Ou seja, onde você estiver, se reúna em fé, em amor, em comunhão, né? Porque nós somos a igreja de Deus. E onde nós estivermos reunidos, Deus está conosco, certo? Então vamos buscarmos o Senhor Jesus de todo o coração enquanto está perto disso, né? Vamos buscar, vamos fazer a vontade de Deus sempre. A vontade de Deus é que todos os homens pratiquem amor. Amor. Foi por isso que ele morreu, foi isso que ele nos ensinou, foi isso que ele deixou, né, os apóstolos, né, escreveram, foi isso que ele fez, amém? É só isso que eu queria passar para os irmãos, amém? Que todos possam, que todos possam ter entendido, certo? Amém? Que todos possam ter sentido algo de bom no seu coração, que possam ter renovado as suas esperanças, a sua força em Jesus, amém? Eu quero também dar um alô para todos que estão aqui assistindo, aqui, Jontas, Thiago, Paulo Juliano Arruda, Eduardo Filho, Michael Schuder, Ivoneide, Melo, Adria Oliveira e minha esposa, né, Ana Kelly. E deixa eu ver se tem mais. José Irã, também. E outros aqui que eu não estou enxergando aqui, que não está passando. Amém? Então que essa mensagem tenha servido de conforto, de alegria, que essa mensagem tenha sido carregada do Evangelho sempre, que o Espírito Santo possa mover, trabalhar no seu coração a partir dessas palavras, coloquem elas em prática, não apenas como ouvintes, mas como pessoas dispostas a se entregar pelo bem, independente daqueles que fazem o mal contra você. Mas se faça o bem, assim como Jesus fez, assim como os apóstolos fizeram, mesmo aqueles que, matando eles, o perseguindo, mas mesmo assim se entregaram em fé, até a morte, em nome de Deus, em nome do amor. Que aqueles que andam com Deus, eles se entregam, né, à morte pelo amor, pelo que é bom, e não matam uns aos outros, como é o que vemos muitas vezes hoje em dia, as intrigas entre as religiões, de uma opinião de outra. Na realidade, essas coisas deveriam realmente ter fim, porque o que importa realmente para nós cristãos é a unidade. Jesus não morreu para deixar placas de denominações, ele morreu para nos gerar um povo. Todos nós somos o corpo de Cristo, amém? Apareceu para todos, que até outra conexão, outra mensagem, amém? Apareceu.